continue convicto, porque Jesus ficou só. E sabe por que Jesus suportou o abandono da maioria? Jesus suportou o abandono até de Deus e ficou só. Sabe por quê? Porque Jesus tinha convicção de que só indo para a cruz é que ele podia achar o perdido. Só indo para a cruz ele poderia perdoar o culpado, reconciliar o inimigo, eu e você. Só indo para a cruz ele tinha essa convicção: eu vou para a cruz, eu vou libertar o escravo, eu e você. Eu vou para a cruz, eu vou curar o enfermo do físico, da alma. Só indo para a cruz eu vou dar vida àquele que está morto. Ele tinha convicção, por isso ele foi à cruz. E por obediência ao Pai. Por obediência ao Pai. Convicção. É lindo ver como que Jesus tinha convicção. E como que Deus tem convicção também. 2 Timóteo 1, versículo 9. Olha que lindo isso aqui. Diz assim: Ele que é Deus, em Jesus Cristo, Ele nos salvou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria, e presta atenção aqui que lindo, mas conforme a sua própria determinação e graça. Eu fico abismado com isso aqui. E Deus Ele determinou no coração dele em me salvar. E nada tira isso do coração dele. Ele determinou. Determinação e graça. Convicção. Eu só tenho que agradecer por essa convicção de Deus na minha direção. Então aqueles 3 jovens, eles estavam longe dos seus pais, longe da sua família, longe da sua terra, longe da sua comunidade, mas eles continuavam crendo nas Escrituras, crendo e obedecendo. Ainda que corresse risco de morte. Muito bem. Versículo 13. Você lembra, né, que o pessoal viu aquele escândalo de 3 jovens, 3 moços aqui, não se curvar, correram falar com o rei e não deu outra. Vai dar B.O., querido. Vai dar problema. Coração convicto, coração. Versículo 13. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? É verdade isso? Nossa, bem, eles estão agora dentro da autoridade. É verdade isso? É verdade o que vieram me dizer? Então fique sabendo o seguinte, versículo 15. Agora, pois, vocês estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cita, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, vocês estão dispostos a prostrar-vos e adorar a imagem que fiz? Se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos possa livrar de minhas mãos? Vamos voltar aqui? Versículo 15. Vocês estão dispostos? Note bem, eu fico pensando assim, o Nabucodonosor, o rei, ele teve muita consideração com esses 3. Na verdade, ele tinha muita consideração com Daniel. Lembra que Daniel
vaga com os três. Então, olha, sabe, para a autoridade dar uma segunda chance, ou você pega agora, cara. É uma segunda chance. Eu não dou essa segunda oportunidade para qualquer um, não. Vocês estão dispostos? Você está disposto a negar a sua fé? Você está disposto a mudar a sua opinião com respeito àquilo que você crê de Jesus? Você está disposto a diluir o Evangelho? Olha, você me trazer uma mensagem aqui, Juarez, aqui, mas olha, não fala em pecado não, entendeu? Não vai falar de pecado, não vai falar de cruz. Você está disposto a diluir o Evangelho? É mais ou menos isso daí. Vocês estão dispostos? Porque agora a consequência não é só ficar do lado da minoria, a consequência é a fornalha, é a morte. Estais dispostos? Que situação difícil, né? Para os três. É situação difícil você estar diante de uma autoridade. Fico pensando, nós estamos aqui num grupo, né? Todo mundo conhece todo mundo aqui. Fico pensando se entra aqui o prefeito de Tietê. A gente já fica incomodado, não fica, não? O que eu faço? Será que eu dou um copo d'água para ele? Será que eu dou uma palavra para ele falar alguma coisa? Porque afinal de contas é uma autoridade. Mas imagine se essa autoridade prestou um favor a essa comunidade. Imagine se essa autoridade deu para aqui, para a comunidade, todo esse aparelho de som. E no sábado seguinte ele vem aqui. Você percebe como é difícil você lidar com a autoridade? Principalmente quando essa autoridade te favoreceu. Então Nabucodonosor tinha favorecido esses três, tinha colocado esses três numa posição razoável, em um país estranho, para quem é escravo. E agora ele está falando, vocês estão dispostos? Vocês estão dispostos? Como que eu vou lidar agora com a autoridade? Porque quando, muitas vezes a autoridade manipula a gente, sabia? E você fica na mão da autoridade. Toma cuidado. Eu lembro uma vez lá na igreja de Sorocaba, veio um vereador e falou, olha, Juarez, vocês são pequenininhos aqui, não tem dinheiro, quer que eu mande pintar a sua igreja? Eu falei, não, muito obrigado, filho. Deixa a parede feia. Por quê? Porque senão eu fico na mão do cara, tá entendendo? Tem um ditado que fala assim, quem dá a tinta, escolhe a cor. Né? Então, depois você decifra esse ditado. Sabe? Versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos? Quando ouvir a banda, vocês estão dispostos a se prostrar, a voltar atrás e adorar? Porque senão, vocês vão ser lançados na fornalha. Quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Preferência ou convicção? E agora eu lembro de Jesus, naquela sexta-feira de manhã, diante de Pilatos. Pilatos interrogando Jesus, e Jesus em silêncio, Jesus não quis se defender, poderia se defender. E Pilatos foi ficando irritado, e Pilatos falou assim para Jesus, escuta, você não está sabendo que eu posso livrar você e também posso crucificá-lo? E a resposta de Jesus, Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Eu vou para a cruz, por acaso. E foi mesmo. Jesus, então, ele tinha convicção da cruz. Jesus tinha convicção da cruz. Ele tinha convicção de que estava obedecendo ao Pai. E o resto fica na mão do Pai. Eu confio no Pai. Nós vivemos num sistema, num mundo, numa loucura total. Uma loucura.
tivemos a Páscoa. Não tivemos Páscoa? Páscoa. A Páscoa. Eu estava lendo que na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, Secretaria de Educação fez uma orientação aos professores para, na Páscoa, não trabalhem a questão de ressurreição de Jesus. Vai ser a Páscoa sem Cristo. Pode ter coelhinho, chocolate, Páscoa sem Cristo. E o professor? E agora? Como que faz? E aí vai, não é não? Estava vendo uma notícia que no estado do Pará, um estado pobre, onde a mortalidade infantil é muito grande, mas um órgão, não estou me recordando agora qual órgão governamental, que baixou uma orientação ao governador do Paraná para abram postos de aborto para a população. Porque tem muita criança morrendo. Percebe que loucura, vida? Tem que ter muita convicção para enfrentar isso. Nós sabemos que há uns anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, um certo ministro da Suprema Corte proibiu a polícia de subir o morro no Rio de Janeiro. Combater os traficantes está proibido. E quem mora no Rio de Janeiro vive debaixo de um outro governo paralelo. Nós estamos vendo pessoas inocentes sendo presas, criminosos sendo soltos. Vivemos nesse sistema, querido. Parece que Deus criou o universo e ele saiu de férias. Parece que o mundo está como um caminhão pesado numa ladeira abaixo. Não parece, não? Só que não está, querido. Não está. O Senhor Deus continua no controle. E quem está convicto na palavra de Deus, hora ou outra, vai precisar crer na soberania de Deus. É o que está acontecendo aqui. Você não sabe que eu posso mandar você para fornalha acesa? Olha a resposta deles. Eu não li, né, a resposta. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, nós não necessitamos de responder. E aqui vem a confiança na soberania de Deus, no versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, Ele quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, e do fogo ardente, e das mãos do rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. O que é isso? Convicção a ponto de eu confiar na soberania de Deus. Se Deus quiser, se Ele não quiser também. Compreendeu? Então, querido, o Senhor Deus está no controle. Eu e você, nós precisamos continuar confiando na soberania de Deus. Com toda essa loucura que a gente está vivendo, está acompanhando no nosso país, no mundo, eu preciso continuar confiando na soberania de Deus. Deus está no controle. Os seus olhos estão contemplando os bons e os maus. De vez em quando eu fico angustiado e revoltado com algumas coisas. E até querendo exercer a minha justiça. E aí vem o Espírito Santo e falou: fica na tua vez. Os pensamentos de Deus são diferentes do que os seus. Sabe? Deus não está ausente, querido. O fogo, a fornalha está lá sendo aquecida, mas Deus não está ausente. Salmo 103, verso 19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aquele cuja convicção está na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus, vai precisar, hora ou outra, confiar na soberania de Deus. Eu preciso fazer uma cirurgia, sei lá, um transplante de rim, e vem, eu vou e tal, aquela coisa toda, faz exame, médico, isso aqui, mas chega uma hora que eu entro no corredor lá da cirurgia, e o médico fala assim para mim: ó, agora você espera aqui,
Te espera do lado de fora. Eu preciso fazer o quê? Confiar na soberania de Deus. Quem está fazendo a cirurgia lá? Quem está na mesa? Minha filha, minha filhinha. Confiar na soberania de Deus. Hora ou outra nós vamos precisar confiar. Talvez você esteja precisando hoje confiar que Deus é soberano. Deus é soberano. Se Deus a quem servimos quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, não livra. Ele é soberano. Às vezes Deus livra da morte, outras vezes Deus permite a morte. Às vezes Deus cura, outras vezes Ele não cura. Às vezes Deus faz justiça aqui e agora, outras vezes permite que pessoas injustas e corruptas vivam bem até o final da vida. Ele é soberano. Atos capítulo 12, você vê Pedro sendo liberto da prisão, numa operação cinematográfica. Atos capítulo 12. As portas da prisão vão abrindo assim, é um negócio lindo aquilo, né? Da filme. Mas no mesmo Atos capítulo 12, você vê Tiago morrendo a fio de espada. Atos capítulo 16, você vê Paulo e Silas sendo libertos da prisão por um terremoto. Um terremoto abriu as portas e eles saíram. Mas em Atos capítulo 7, você vê Estevão sendo apedrejado. E todos eles amavam a Jesus e confiavam na soberania de Deus. A uns Deus libertou, Deus salvou. A outros morreram. Salmo 115, verso 3 diz assim: nos céus está o nosso Deus, que tudo faz como lhe agrada. Ele faz do jeito que Ele quer. Não precisa do nosso conselho. O que eu preciso é estar convicto. Estar convicto é ao lado dele que eu quero estar. Eu quero obedecê-lo, custe que custar. O Senhor Deus continua sendo o Rei das nações, querido. Então, aquele que tem convicção em obedecer às Escrituras vai precisar confiar na soberania de Deus. Eu não sei o que vai acontecer com o nosso Brasilzão daqui até o final do ano, com sanções, essa coisa, não sei. De vez em quando vem mensagens para mim, que aterroriza, que se eu começar, se eu absorver todas essas notícias, eu fico angustiado e não saio de casa. Mas o Espírito Santo está ali e fala: para com isso, Jorge. Você confia ou não confia que Deus é soberano? Que eu vou cuidar de você? Eu não vou satisfazer os seus luxos, mas as suas necessidades eu vou. Tem uma música aí que o pessoal canta que diz assim: olha, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Esses três jovens, eles tinham convicção em obedecer às Escrituras. Por isso, ficaram do lado da minoria. Por isso, agora, eles estão confiando na soberania de Deus. Se Deus quiser livrar o rei, ó Nabucodonosor, Ele livra. Se não quiser livrar, nós vamos para o fogo. Vamos virar churrasco. Se percebe, querido? Eu preciso aprender com a convicção desses jovens. Até a morte, se for necessário. Eu sei que cantar é gostoso, é bonito, mas olha, tem gente morrendo por amor a Jesus. Agora, no mês de junho, do dia 12 ao dia 13, 20 pessoas foram assassinadas, cristãos, na Nigéria. Coisa terrível, lá na Síria. Por quê? Porque tem convicção. De forma brutal. Pelo islamismo extremo. Vamos encerrar aqui, querido. Uma última proposta. Está no versículo 19 ao 23.
Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, mandou acender a fornalha 7 vezes mais, como de costume, e ordenou que os homens jogassem os 3 lá na fornalha. E eles foram para a fornalha, querido. Foram para a fornalha. Não deu outra. Deus não livrou aqueles 3 jovens do fogo da fornalha. Não livrou. Não livrou. Vamos lá. Eu vou ler o versículo 24 já. Então o rei Nabucodonosor se espantou. E se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. A um filho dos deuses. Deus não livrou aqueles 3 convictos da fornalha ardente. E sabe uma coisa? Aquele cuja convicção está em obedecer à palavra de Deus, muitas vezes não vai se livrar da tribulação e da fornalha, mas vai experimentar da presença de Deus no meio da fornalha, da presença de Deus no meio da dor, no meio da dor. Eu não gosto de dor e de tribulação e de tempestade. Eu não quero e eu não gosto, porque nós gostamos de vida e de vida boa. Nada de errado, querido. Nada de errado em querer ter vida boa. Por isso que você estuda, por isso que você trabalha, para dar uma vida boa para os seus filhos, para você. Nada de errado você sair daqui agora e comer uma pizza, coisa boa. Nada de errado em você ter uma casa confortável, depois de cansado de você ter férias. Nada de errado nisso. Em você ter uma saúde de atleta. Nada de errado, querido. Acontece que Deus não prometeu sempre vida boa. Não prometeu. Vai haver dor, vai haver aflição, tribulação e fornalha. Tudo a mesma coisa. Jesus falou assim: no mundo você vai ter aflição, também. Mas fica tranquilo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e eu estou com você. Deus não livrou aqueles 3 convictos da fornalha, você já ouviu isso que eu vou dizer, mas Ele livrou dentro da fornalha, na fornalha, no meio da sua tribulação, no meio daquilo que você está passando. Saiba, Deus está presente. Você precisa crer nisso, eu preciso crer nisso. No meio das minhas crises, das minhas angústias, eu preciso sempre ser despertado. Opa, o Senhor está presente. Me orienta, o Senhor está presente. E o Nabucodonosor, que não tinha afinidade com o Deus desses 3, os 3 jovens aqui, ele olhou ali naquela fornalha e ele observou uma 4ª pessoa, semelhante a um filho dos deuses, semelhante, em outra versão aqui diz assim, aqui tem mais um aí, é um quarto, uma 4ª pessoa, e ele é semelhante a um ser divino. Mesmo sendo Nabucodonosor, sabe? Ele reconheceu que tinha ali um ser divino. Aquilo ele não sabia. Nós sabemos que ali estava um anjo do Senhor, e eu prefiro crer que ali estava a aparição de Jesus pré-encarnado. Jesus estava ali. Jesus pré-encarnado, porque Jesus sempre existiu. Ele estava ali, junto com os 3, na fornalha. Então, querido,
convicção está em obedecer a palavra de Deus e continuar obedecendo. Pode até ficar do lado da minoria. Né? Pode até... pode não, e vai mesmo precisar de crer e de absorver. Deus é soberano, Deus está nisso aqui. Mas também vai experimentar da presença de Deus no meio da fornalha. Eu não sei se você já esteve, isso aqui é uma figura de linguagem, claro. Eu não sei qual é a sua fornalha, eu sei qual é a minha. Eu sei qual é a minha. Não? Eu sei que Deus está presente. Eu sei que Deus está presente. Para muitos a fornalha é uma enfermidade, para outros é um pecado que está ali que precisa ser resolvido, para outros é uma amargura, precisa perdoar. O Senhor está ali. O Senhor está ali. Junto com você. Para você é uma causa ainda da justiça, para você é uma angústia, para você. O Senhor está. Continue convicto. Peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou aqui meio na quarta banda hoje, em obedecer a palavra do Senhor. Custa o que custar. Se o Senhor quiser, se eu não quiser, mas Ele está aqui. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor, o Espírito Santo, nos dê sempre a convicção da palavra de Deus, na pessoa de Jesus. Amém. Amém. Para quem eu irei?